Professora Rita de Cássia aqui com vocês para mais uma aulinha de Sociologia. Meninos, hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais e a transformação social nos países capitalistas centrais e no Brasil, ok? Nós vamos nos concentrar agora nos movimentos sociais e na transformação social nos países capitalistas, beleza? Meninos, quando a gente fala de movimento social, a gente está falando de ações coletivas, né? Mantidas por grupos organizados, né? Dentro da sociedade. Esses grupos, eles visam lutar por alguma causa social. São aqueles movimentos que nós temos, né? Em busca de direitos, de reconhecimento de direitos, ok? No geral, esses movimentos sociais, eles vão, como um todo, né, eles organizados, né, eles vão dar voz, né, eles vão representar a voz das pessoas excluídas do processo democrático. Então, essas pessoas, elas vão buscar os seus direitos, né, o seu espaço dentro da sociedade. E isso chama-se movimento social, ok? Esses movimentos, no geral, eles vão ser benéficos para a sociedade, mas eles vão ser culminados por muitas conturbações. Por quê, professora? Porque quando você luta por um direito, há sempre uma pessoa que vai tentar reprimir esse direito, tá? Então, esses movimentos sociais, eles são de extrema importância, né, para a formação de uma sociedade democrática, né? Quando a gente tenta possibilitar a inserção, né, cada vez mais de pessoas, né, de direitos dentro da sociedade, nós temos aí vários e vários exemplos, né, de exclusão social, ok? Então, lá no começo, né, no início, nos primórdios, né, os primórdios que eu digo assim, os primórdios dos primeiros movimentos sociais criados, né, eles visavam resolver, né, os problemas das classes sociais, né, e os problemas geralmente envolvem questões políticas, né, como ampliação do direito ao voto, por exemplo. Né? Hoje, os movimentos sociais, eles vão se basear em grande parte nas pautas, né, identitárias, que vão representar categorias com gênero, raça e orientação sexual. Mas naquela época, no início, né, de toda essa movimentação social, a gente pode observar que esses movimentos, eles lutavam pelo direito de escolha dos seus políticos. Lembra que o voto não era para todos, né? Quem votava era apenas os grandes proprietários de terra. Então, dentro desse conceito, dentro dessa questão, a gente pode observar que esses movimentos, né, eles iniciaram com essa luta de problemas políticos, né, dentro das classes sociais, e eles vão se baseando e vão tomando grandes proporções, né, e vão representando cada vez mais outras classes, outras minorias, beleza? Prosseguindo aqui com o nosso assunto, eu gostaria de ressaltar aqui as características, né, desses movimentos sociais, dos movimentos sociais, né? Quando a gente pensa nos movimentos sociais, né, a gente pode levar diretamente para os pensadores da filosofia, da sociologia, porque é impossível a gente apontar um consenso entre eles. Mas né, os cientistas, né, eles vão apontar as impossibilidades, né, de se estabelecer uma linha conciliatória, tá? Então, assim, esses movimentos sociais, eles vão ter em vista, né, um horizonte, o quê? De pensadores clássicos, né? E esses pensadores, né, nesse sentido, né, e como exemplos, nós vamos ter aqui Marx, né, e Weber e Durkheim, porque eles veem nos movimentos sociais a sustentação, é o que sustenta, né, um novo poder burocrático, né, eles vão sustentar uma revolução, eles vão dar uma como é que é, gente? Ajuda aí a professora enrolou a língua aqui. A
institucionalização, né, de um novo poder burocrático, né, e até assim uma maior coesão social, né, dentro desse conceito. Então, eles vão ver ali algo que vai sustentar todos esses movimentos e esses acontecimentos, né? Nós vamos ter então esses três como assim fundamentais para esses movimentos sociais, né? Nós vamos nos basear em Marx, Weber e Durkheim, tá? Os movimentos sociais, eles vão levantar bandeiras, né, de grupos organizados em prol de uma causa, certo? Por exemplo, suponha que a gente aí, né, na Vila Formosa e afins, arredores, lembra quando a gente fez aquele projeto social, né, que a gente lutou para melhoria do buracão da Vila Formosa, que a gente lutou por melhores condições ali no local, por algo que viesse trazer benefícios, né, sociais para as pessoas que habitam ali. Isso foi um movimento, quando a gente realizou passeatas, quando a gente foi lá e levantou essa causa, ok? A gente tinha algo ali em comum, a gente lutava por um direito. Qual o direito? O direito de ver aquilo ali organizadinho, né, canalizado, e não como estava até o presente momento em que nós realizávamos aquele projeto, certo? Alguns de vocês, eu acho que ainda estudavam lá no colégio, que era o Observatório Social. Lembra disso? Então, por um outro lado, nós vamos ter pensadores que vão estar ligados ao conservadorismo, ou seja, né, não vai querer mudar uma perspectiva, não vai querer mudar esses conceitos e vai querer viver exatamente como era, né, aquelas regras pré-estabelecidas, ok? Então, eles vão ver dentro desses movimentos um perigo iminente. Por quê? Porque a partir do momento que você luta, que você levanta uma bandeira em prol de algo, vai haver uma pessoa contra, vai haver uma força contrária, ok? Então, esses movimentos, né, eles também são chamados de movimentos de massa, eles tendem a seguir caminhos irracionais, que para alguns conservadores, por exemplo, Gustave Le Bon, Gabriel de Tarde e José Ortega, eles vão dizer que esses movimentos eles vão perturbar a ordem vigente. Professora, gente, sempre vai ter a pessoal do a favor e do contra, né? Isso aí é a liberdade que a gente vive. Então, apesar dessas divergências, vai existir também uma convergência sobre os movimentos sociais, né? Que é a constatação, né, de tensões sociais, né? Uma ruptura de uma mudança social, né? De qualquer modo, vai ser necessário ali a gente perceber que há uma antiga história de tensões que vão representar grandes movimentos sociais, né, pelo mundo moderno. E dentro desses grandes movimentos sociais, né, talvez um dos mais antigos que a gente pode destacar dentro da nossa história tenha sido a queda da Bastilha, né, que marcou a Revolução Francesa em 1789 e foi responsável pela queda da monarquia, né, aquela monarquia absolutista que era pré-estabelecida na França. Tá? Então, nós temos também um outro grande movimento que aconteceu e que foi, assim, um movimento que ele organizou, né, e ele trouxe uma mudança muito grande, que foi o movimento sufragista, né, considerado, né, por alguns, né, uma onda do feminismo, né, foi um movimento organizado por mulheres, por nós, meninas, né, um movimento que a gente reivindicava os nossos direitos, direito de votar, o direito de ser uma cidadã, de participar da política, de estar ali ativamente tomando decisões sobre o nosso povo, sobre a nossa sociedade, sobre o local onde nós vivemos, sobre o mundo que nós habitamos, tá? Então, esse movimento sufragista é importantíssimo para nós, tá? E nós temos, né, dentro disso, algumas resistências. Nós temos até hoje, né, algumas pessoas que são
completamente contra esses movimentos, né? Então, na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos, né, eles se institucionalizavam como coletivos. Então, eles visavam defender os trabalhadores da exploração patronal, né, inspirados principalmente pelos ideais de Marx, né, as ideias marxistas, mas nesse sentido também surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das massas sociais, das pessoas que estão nas classes mais baixas, né, os movimentos socialistas, anarquistas, que vão ali visar uma completa revolução e uma dissolução da ordem social capitalista. Beleza, bebê? Então, assim, nós podemos citar dentro disso inúmeras coisas que foram acontecendo, beleza? Olha só, na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial, né, e ao clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, né, novos coletivos, novas ações e movimentos vão surgindo por todo o mundo, né? E as pautas dos movimentos sociais passaram a se diversificar a partir desse movimento. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se, né, contra o injusto sistema de segregação racial, né, que garantia privilégios à população branca e retirava, né, os direitos, né, da população negra, né, tratando essa camada como uma horda de cidadãos inferiores, o que não é verdade, né? Somos cidadãos, todo mundo, né, igual, né? As mulheres também, elas se organizaram, né, em um coletivo para lutar pelos direitos delas, né? A liberdade sexual, o tratamento igualitário entre os gêneros, né? Então, assim, isso ficou sendo conhecido como um movimento feminista, né? E depois a gente vai ter aí a população LGBT, que também entrou, né, em cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente, não ser julgada, né, não ser segregada. E aí vai dar origem a outros movimentos que vão surgir, que a gente vai falar na próxima aulinha, tá bom, bebê? Beijinho, essa foi mais uma aula da professora Rita de Cássia para você. Com Deus, Jesus abençoe.